Claro. Não você foi. ia dizer? Não, primeiro, ele tem razão numa coisa. Nenhuma coluna minha anterior foi censurada. Tem que reconhecer, é verdade. Então não houve censura, houve extinção, não é? E esse argumento, eu não conheço o Gandur pessoalmente, mas o argumento é cínico. Ele pode não ser uma pessoa cínica, mas esse argumento é cínico, de que colunistas se revezam, não depois de 9 meses, não é? Colunistas que estão há 10 anos, etc. Então isso... Não. Agora, o que eu acho muito importante aqui, se eu puder falar um pouquinho sobre a questão da psicanálise. Claro. Eu tinha dito à pessoa que me convidou que eu não iria escrever sobre psicanálise, mas que, sendo psicanalista, o meu olhar sobre as coisas é analítico. E eu acho que a psicanálise vale nesse ponto. Claro. Você tem um instrumento Ela não é uma redoma. Claro, não é para falar de pai, mãe, filho, comportamento, mas é um olhar. Então, por exemplo, aqui já chamar de histeria a manifestação de quem se indignou porque gostava da coluna, ou porque achou que, às vezes nem gostava, mas achou que não é justo, chamar de histeria é uma desqualificação utilizando um nome atribuído a uma forma de neurose, que, como bem diz o Muniz, é uma doença da representação, mas que é uma forma de sofrimento psíquico. E a coisa mais comum do mundo, você me perdoe, é um homem chamar de histérico uma manifestação de insatisfação, por exemplo, de uma mulher. No caso, não foi a minha manifestação que ele chamou, mesmo porque, como o assunto ainda estava em discussão, eu não iria fazer vazar. Eu estava justamente esperando. Então, só pode ter vazado de dentro do jornal. Não tinha Espírito Santo ali para... Agora, é estranho. Aí eu acho muito interessante a sua observação sobre o patrimonialismo, porque foi esse o argumento que eu usei no outro dia, quando me disseram, bem, muita gente... houve uma manifestação coletiva, então agora que vamos cortar sua coluna mesmo, eu falei, mas não interessa ao jornal saber o que pensam os seus leitores? Claro. Porque se uma tanta parte gente, deles. uma parte grande deles, porque a coisa foi, eu nem sabia que existia isso, Trend Topics do Twitter, a coisa mais, o assunto que ficou mais tempo em pauta no Twitter naquele dia, até fora do Brasil. Então é muita gente, pode não ser todos os leitores. Então talvez você tenha razão, eu não tinha pensado nesses termos, quer dizer, tem um grupo que interessa, cuja opinião interessa. De novo, 2 pesos. E podem ter milhares de leitores, porque foi muita gente no Twitter, eu nem sei direito, que não interessam. Aí é histeria. Quer dizer, então, uma manifestação de descontentamento é histeria. E histeria no modo como se falava da histeria, quer dizer, gente louca, desequilibrada, a fim de fazer barulho. Eu acho isso de um desprezo pela opinião pública. Como é que um jornal pode ter um desprezo desse tamanho pela opinião pública? Isso me chocou, eu não tinha visto. Não, e sobretudo, eu acho que é o seguinte, o próprio Gandur disse ao Terra Magazine que o momento é delicado, crítico, de eleições. Ora, se é delicado, se é crítico, convém tomar cuidado, evitar o bumerangue, que é inevitável. Esse artigo foi mais lido do que qualquer outro que eu jamais tenha escrito na minha vida inteira agora. Então, eu, como uma vítima desse processo, já há 50 anos, a minha primeira demissão por textos ou por ação jornalística foi em 1960, o Chateaubriand, o Diário da Noite. Ele já estava tetraplégico, mas ainda capaz de mandar demitir aquele garoto que contrariou a ordem dele. Isso é, digamos, um autoritarismo que está embutido num sistema que se diz, que se acredita livre. Quer dizer, o que me chama a atenção é exatamente isso. O sistema se apresenta como livre, mas na hora H ele não é. Ele é autoritário, ele e toda essa articulação de 92... Tem jornais que têm mais de 92 colunistas. Isto não é diversidade. Se todos falam. Não sei, não estou julgando os colunistas. Mas se você tem gente 92, você supõe que haja um pluralismo, uma diversidade, mas não é. E acaba quem, digamos, não obedece à cartilha, sobra, não é? Você sobrou, eu sobrei, os outros sobram sempre, não é? Esse, eu acho que é um dos problemas importantes da vida brasileira, porque nós não adianta sermos livres, teoricamente livres. E o caso do Estadão aqui tem um negócio que você é capaz de pensar. O Estadão está sendo censurado pelo Sarney e o Estadão censura Maria Rita Kell. Quer dizer, é esse o... Queria que vocês vissem isso com o seu olhar de filósofo. Não, Diniz, veja só, eu voltaria
categoria patrimonial porque ela é um arcaísmo com relação à lógica gerencial, com relação à circulação de mercadorias supostamente neutras, né? Ele é um arcaísmo. E esse arcaísmo, particularmente dentro da sociedade brasileira, remete a uma lógica que ainda está no espaço público, de que as novelas se aproveitam muito, que é a lógica da casa grande. Quer dizer, na verdade, pode ser ou o dono, ou o chefe de família, ou o chefe do grupo, ele gere o seu negócio, a sua corporação de mídia, de imprensa, com um discurso fora do lugar, para usar a expressão do Chivarts, que é o da liberdade, porque ele está sempre fora do lugar um pouco no jornal. Ele, quer dizer, ele é deslocado, ele pode servir ao dono do jornal, mas na hora que quiser ele bota a mão em cima e não tem liberdade nenhuma. Então, esse arcaísmo faz com que essa empresa que deveria estar no século XXI, a corporação devia estar no século XXI, seja gerida como a casa grande. Ou seja, o pessoal dando ordem no centro da sala, a senzala aqui, e o jornalista continua sendo tratado como sujeito da senzala. Porque essa foi minha experiência de jornal. Eu não, você sabe, foi sempre essa, tem sempre um patrão, um dono lá dentro que manda de acordo com os caprichos, com uma rara exceção. Com os caprichos, porque o fato de ter um dono não é problema, o problema são seus caprichos. Mas vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouquinho. Você estava dizendo um negócio do dono, Muniz, que ele se sente... Ele não pode ser contraditado, né? É como o proprietário, o dono da casa grande, como o senhor de engenho. O que eu quero, quando eu falei em lógica patrimonial, o que quer dizer que o patrimônio remete a esse tipo de organização do capital, que é antiga. É pré-moderno, né? Ela não é moderna. E, curiosamente, diante do caos e da certa anarquia que são as redes sociais, que parece apontar para alguma coisa nova, ainda não é alguma coisa nova, mas parece apontar, a mídia, a velha mídia, a imprensa, deveria ter muito mais cuidado, deveria olhar para a sua própria possibilidade de morte, de desaparecimento, porque esse tipo de propriedade, esse tipo de comportamento não se sustenta mais diante dessa possibilidade que pode ser caótica nesse momento, mas que existe. Pela internet. Sobretudo porque é o seguinte, o que faz a fidelidade, o que fideliza o leitor é a continuidade. Então, se eles têm 92 colunistas que se revezam, que têm ciclos, como é que eles vão fidelizar? Quer dizer, no fundo, toda essa estratégia, que hoje é comum a todos os jornais, de ter quase centenas de colunistas, é uma coisa, é um araquiri. Os jornais antigamente tinham seus principais articulistas eram instituições, Carlos Castelo Branco, quantos anos no JB, e outros tantos, Ian Michalski, teatro, viraram instituições, Pascoal Carlos Magno no Correio da Manhã, né? Todos os jornais, Estadão, Luiz Martins no Estadão. Então. Mas hoje não, cria-se uma coisa rapidamente trocável, cambiável, não é? Então não fideliza. Se esquecem da lição de Rubem Braga, que no fundo, quando perguntaram o que é uma crônica, ele disse assim, olha, se não é agudo, é crônica. Quer dizer, assim, o colunista tem que ser crônico, de algum modo. Não, tem que ter uma continuidade, uma persistência. O Estadão tem colunistas há muito tempo, mesmo o caderno que eu estava, o caderno 2 Música, o Marcelo Paiva está lá há bastante tempo, o Roberto da Mata está lá há muito tempo, agora tem um jovem colunista maravilhoso, que é o Antônio Prata, mas que já está há bastante tempo. Agora, eu estou comentando isso porque tem uma leitura, tem leitores fiéis já. Claro. Agora, eu queria voltar à questão das redes, porque veja que interessante como existem, isso que você chama do pré-moderno mesmo, do anacrônico no Brasil. Quando veio a definição, a primeira conversa, que provavelmente eu seria demitida, não havia, tá bom, vou tentar, vamos ver o que dá para fazer, mas já, no primeiro momento, quer dizer, o hábito de uma pessoa da minha geração, de que as coisas são assim no Brasil, no primeiro momento eu quase senti, bom, é assim mesmo, né? Como é que eu não previ? Eu só acordei, porque a coisa realmente... Eu fiquei chateada, mas me culpando, assim, quem mandou, etc. Eu só me toquei do absurdo
Quando, 1 hora depois, me liga um dos meus irmãos e diz, você foi demitida do Estadão? Eu falei, não, ainda não fui, mas como é que você sabe? Abre o Twitter. Aí, quando eu vi a quantidade de gente protestando, eu me toquei. Quer dizer, e gente muito jovem, o que é muito legal, né? Agora vamos sair um pouco do meu caso, que eu acho que é um caso... Claro. Tudo bem, é um caso muito, muito escandaloso, ao meu ver, mas eu não sou uma jornalista, não vivo disso, não estou na rua, não estou passando fome, etc. e tal. Tem jornalista profissional que, quando é demitido de um grande jornal, nunca mais consegue ir para outro grande jornal. Fica com a marca de marginal. Fica com a marca de marginal. Isso deve ser muito dramático. No meu caso, não é dramático. É frustrante, mas não é dramático. Me alegrou muito ver a quantidade de gente muito jovem, replicando, repassando e reclamando, etc. E passando artigo adiante, tem que ler, etc. Isso já foi. Agora, em primeiro lugar, esse desprezo por esses outros leitores, chamando isso de histeria, etc., né, me chamou muita atenção, não é? E a ideia de que como é que eu, em primeiro lugar, ia me conformar. Aí, quando você falou do Luiz Martins, aconteceu algo interessante. A Ana Luísa Martins, que é filha dele, não é? Ajudou, junto com outras pessoas, a fazer um manifesto, que é muito interessante, porque não é um manifesto a meu favor, é solidariedade, etc., mas é dizendo exatamente isso, quer dizer, como é que esse jornal, que fala de liberdades democráticas, que sempre esteve comprometido formalmente com isso, que está sob censura e que durante a ditadura foi tão censurado, como é que demite uma cronista? Demite não, que eu não tinha contrato, mas como é que cancela uma página num momento como esse, etc. E aí ainda faz uma ironia dizendo, o que vão pôr no lugar? Receita de bolo versus os Lusíadas, que era o que eles punham no lugar das coisas. Claro. E esse manifesto já está com 1.280, agora deve estar com 1.300 assinaturas, que foi colocado no ar anteontem à noite. Não é? Só que certamente ele não vai ser publicado em jornal nenhum. Sim, mas... provavelmente na Carta Capital, mas evidentemente ele vai ser encaminhado ao Estadão e vai ser ignorado, né? Como essa manifestação coletiva foi considerada histeria, né?